Namastê, taurinos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a leitura intuitiva para fevereiro de 2025. Eu vou seguir um fluxo de leitura, recebendo as informações necessárias do tarô e da espiritualidade. Quando essa leitura se encerrar, eu vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Vou deixar na descrição as informações dos decks que eu vou usar. Sempre peço para que vocês assistam a Sol, Lua e Ascendente para que vocês recebam informações mais precisas, porque eu estou lendo para várias pessoas, fazendo uma leitura geral, né? São várias energias, vários estados de consciência. É sempre importante lembrar que aqui no canal meu foco é autoconhecimento e despertar espiritual, muito antes de fazer previsões e de eu estar preocupada com acertar. Nada contra previsões, até porque de vez em quando eu faço previsões aqui no canal, mas é só para lembrar que o meu enfoque sempre vai ser terapêutico, tá? Então vamos nessa. Estão pedindo para eu cortar. Eu não gosto muito de cortar o deck não, mas vamos lá. Mundo, Rei de Copas, 8 de Espadas, Cavaleiro de Ouros, 5 de Copas, dois de Espadas, Carro, oito de Ouros. Vamos ficar com essas cartas aqui por enquanto. Bom, a exemplo das mandalas astrológicas que eu postei para vocês, e lá eu explico, né, mais sobre isso. Vocês estão sim captando uma energia do ano que é uma energia um tanto kármica e uma energia de finalizações de ciclos, né, diante do jogo começar com o mundo. O mundo sempre fala de fins e inícios, algo terminando para que haja um recomeço. Agora, me parece aqui que esse término ele envolve questões afetivas, não somente relação de casal, qualquer tipo de relacionamento, mas também tem alguma perda aqui muito significativa no mundo da matéria. Algo pode ter sido tirado de você, ou você tem essa sensação de que algo foi tirado. Você percebe que você estava num determinado movimento e parece que a vida levou você por outros rumos. E você gostaria de culpar a vida, inclusive, né? Se pudesse.
Você sente que tá numa encruzilhada, porque você não sabe o que decidir, você não sabe para onde ir. Tem uma possibilidade para tomar conta de usar trabalho como uma fuga, uma válvula de escape, para você não acessar questões emocionais importantes. Alguns de vocês estão de luto mesmo, perderam alguém, ou perderam uma situação, né? Como eu falei, algo foi tirado, né? De repente vocês se viram sem chão. E isso coloca até mesmo a pessoa mais sábia, aquela que é mestra das suas emoções, né? Coloca a pessoa mais sábia num estado de fragilidade. Ao mesmo tempo, um novo caminho já se apresenta. E esse novo caminho deve ser percorrido enquanto você finaliza pendências ligadas àquilo que foi embora. No caso de perdas significativas, afetivas ou materiais, você vai precisar viver esse luto. Não vai ter como você passar por cima disso. Não existe passar por cima disso. Nenhuma pessoa de luto gosta de ouvir aquela frase feita, né? A vida continua, né? Ninguém gosta de ouvir isso. Mas é uma realidade. Não é que você vai ter que engolir as suas lágrimas, não é isso, mas tem um caminho que já se apresenta. É isso que eu tô achando interessante nesse jogo, né? É como se tivesse aqui duas realidades sobrepostas. E você vai ter que prestar muita atenção com relação a isso. Eu vou continuar aqui, né? Essa parte aqui que eu deixei um buraco aqui, né? É esse novo caminho. Então a gente tem um término, uma finalização, uma perda, né? Algo muito sério que você está sentindo com relação a isso e que colocou você numa sensação de estar totalmente perdido, não sei que caminho seguir agora, porque eu tinha uma determinada expectativa para minha vida, eu estava construindo uma determinada coisa, situação ou relação, e aí agora eu não tenho isso. Então você está se dando colo, se nutrindo e não tem pressa com relação a isso. Tem uma coisa que eles estão me dizendo que isso que eu estou descrevendo como perda, luto, término, etc., pode ser algo super recente, mas pode ser uma coisa não tão recente assim, mas que ainda reverbera, tá? E a gente pode pensar aqui no mundo como uma dimensão de tempo, então algo que aconteceu agora no fim de 2024, ou então você considerar todo o ano de 24, tá? Aquilo que findou, né?
você tá bastante sentido com relação a isso. E aí também aquela outra frase feita que as pessoas dizem, né? Ano novo, vida nova, né? Você não está com a menor paciência para ouvir nenhum tipo de chavão. Pode, inclusive, até estar bastante irritado com certas pessoas que te amam, mas querem ver seu bem e aí ficam tentando acelerar, né? Quer ver você dando a volta por cima. Mas a pessoa precisa processar as coisas que estão acontecendo no mundo emocional. É isso tudo aqui que você está fazendo. De processar as emoções. Como eu disse, não vai ter como passar por cima disso aqui. E enquanto você não processa, como é que você vai saber qual é o caminho a seguir? Ok, tem isso, mas tem algo se abrindo, né? E aí a gente vai investigar mais sobre esse algo se abrindo aqui, né? Oito de paus. Cavaleiro de copas. Dois de paus. E o cavaleiro de espadas. Ok. Então, é um novo caminho que se apresenta, como se fosse uma espécie de ressarcimento que você vai receber. Eu sei que tem coisas que são insubstituíveis, tem situações que são insubstituíveis, pessoas são insubstituíveis, né? Ah, você perdeu alguém, aí vai colocar alguém no lugar. Não existe isso, né? Quando você perde alguém, seja porque a pessoa saiu da sua vida, seja porque a pessoa partiu, né? Fez a passagem. Aquilo daqui fica um buraco, né? Não existe essa de ressarcimento, né? Vamos dizer assim. Mas é uma energia de bênção que vem para você. Entenda, não é como se fosse um prêmio de consolação, tá? Tem essa ideia aqui de um caminho sobreposto, tá? Que ele está se abrindo enquanto você não consegue ver. Enquanto você está processando as coisas do seu mundo emocional. Tem um tempo para que isso se dê, para que você perceba, mas ao mesmo tempo eu tenho cartas ligadas à rapidez. 3 cartas ligadas à rapidez. Carro, 8 de paus e o cavaleiro de espadas, certo? Quando você piscar os olhos, você vai se ver numa outra situação. Como se você estivesse numa outra realidade, como se você tivesse atravessado um portal do espaço-tempo. Alguns de vocês vão se questionar com relação a isso, pensando assim: ah, mas por que a vida me colocou diante dessa situação?
Não tô entendendo por que eu tô passando por isso. Sabe quando a pessoa tá no mar mais revolto, ela fica levando caixote, aí ela tenta se levantar, ela leva outro caixote e aí ela não consegue se erguer, tem dificuldade para se erguer? É como se você estivesse saindo disso, obviamente sem fugir das questões emocionais, mas você vai ser relevado para um outro patamar. E alguns de vocês vão começar a receber mensagens com relação a isso, através dos sonhos, através da intuição, premonições. E chegar a pensar assim, nossa, mas ontem mesmo eu estava num determinado estado e agora eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. Até de não se reconhecer um pouco. Mas eu tô intrigada com isso. Vamos analisar mais. Torre. Alguns estão vindo mesmo de um momento de torre. 2 de ouros. 4 de copas. Imperador. Eremita. E a estrela. Essa perda, né, que eu falei, tá aqui confirmada pela torre, né? Colocando vocês num estado de bastante vulnerabilidade, mas essa vulnerabilidade tem que ser acessada, né? Não dá para deixar de acessar, para que você reorganize a sua vida e você trilhe o seu caminho com mais confiança, fé, esperança. Mas lembra daquela questão que apareceu aqui embaixo, tem algo se sobrepondo. É como se você estivesse vivendo 2 realidades ao mesmo tempo. Não é que é uma na vida real e outra na sua cabeça, não é isso. Tem outra realidade se sobrepondo na vida da matéria mesmo. É como eu comentei, toma cuidado para não usar algum mecanismo de fuga. E você não querer olhar para o emocional, não querer olhar para o que está acontecendo.
fingir que tá tudo bem, até para manter uma capa social. Julgamento. Amante. Temperança. Hierofante. Aquilo que findou na sua vida findou por razões kármicas. Como eu comentei, a exemplo das mandalas astrológicas que eu postei para vocês, onde eu comentei que a gente está no ano 9, que é um ano karmático, um ano de finalizações, etc. E você já está passando por isso, né? E essas finalizações karmáticas, elas vão trazer outras escolhas. E embora esteja se desenhando algo já com uma certa rapidez, você tem que tomar o seu tempo. Porque você está pegando uma outra trilha, não significa que você tenha que estar profundamente preparado para poder fazer esse processo, sabe? Às vezes a pessoa ela tá ali juntando os caquinhos da vida dela, enquanto ela tá se reconstruindo, você tá entendendo? É essa energia que me vem. E isso aqui, mais especialmente, para a galera do primeiro decanato, tá? Por quê? Plutão em Aquário, fazendo quadratura com o seu Sol, Lua ou Ascendente. Então a galera do primeiro decanato tá sentindo isso aqui com força, ok? Plutão já veio com tudo, assim, né? Mostrando quem é. E porque você está se reconstruindo, não significa que você tenha que dizer não para algo que se apresenta. Eu tô falando assim em termos genéricos, gente. Não é só porque é uma leitura geral, não. É porque aqui no jogo de vocês tem vários cenários. Essa perda e essa reconstrução, ela pode ser emocional, afetiva, mas ela também pode ser material, tá? Ou as duas coisas. Então você vai ter que adaptar para a sua realidade. Mas o recado é esse, ok? E uma coisa importante de dizer, porque eu coloco ali no título fevereiro, não significa que tudo que tá aqui vai acontecer em fevereiro, tá? É o que está disponível para o taurino em fevereiro. O que a gente pode saber para fevereiro? Olhando para fevereiro, tá? Mas de forma alguma é para você
acelerar algum tipo de processo que você esteja passando, tá? Você vai ter que sentir tudo que tiver para sentir, não vai ter como fugir, tá? Então vamos lá, que eu vou tirar aqui a carta de conselho. Esse deck aqui eu vou usar intuitivamente, tá? Se for necessário, eu pego um livreto, mas a princípio eu vou fazer a leitura intuitiva. Ativação do terceiro olho. Pineal, visão interna, visão clara. Isso tem uma relação direta aqui com esse 2 de espadas, né? É aquilo que eu comentei aqui com relação ao 2 de paus, que eu fui intuída a falar dessa forma, porque não é um significado que eu costumo dar para o 2 de paus, mas eles me intuíram a falar desse jeito. Você vai saber muita coisa através dos seus canais intuitivos. Acho, inclusive, que essa movimentação de Plutão, para alguns de vocês, possa trazer aí novidades nesse sentido mediúnico, tá? Algo que vocês nunca viram antes. Então tem uma coisa de acessar outras realidades, outras perspectivas, as infinitas possibilidades. Toma cuidado só, porque quando a pessoa está começando a trabalhar a mediunidade dela, está começando a dar atenção à intuição, ela acredita em tudo que ela vê. Mas a espiritualidade muitas vezes se comunica conosco através de metáforas e símbolos, porque um símbolo ele carrega muito mais informação. Então eles passam muita coisa através de imagens, através de significantes e significados, sabe? Porque se a pessoa leva muito ao pé da letra, ela pode ser induzida ao erro, tá? Então tomem cuidado com relação a isso, porque tem alguns de vocês que não têm experiência com as questões da pineal. Até porque tem muita gente que está tendo aí abertura, né? Tá tendo um despertar e tudo isso é uma grande novidade, né? Vocês são um signo de terra, vocês não têm tendência de ficar acreditando em coisa que vê, né? Mas aí pode também entrar com uma energia contrária, que é uma energia ali de ficar muito duvidando do que está acessando, né? Então vai ter que ter aí um meio termo, tá? Não é para acreditar em tudo ao pé da letra, ao mesmo tempo não é para desconsiderar e achar que é bobagem. Vocês vão acessar pela pineal, pela mediunidade, o caminho a seguir, o que está se abrindo. E que não vai esperar vocês estarem se sentindo bem para se apresentar. Essa que é a questão, tá? Vai ter que pegar o caminho junto com os caquinhos. Tô fazendo o caminho, tô enxugando as minhas lágrimas, é por aí. Mas não é nessa energia de a vida continua e não sei o que, ano novo, vida nova, aquela coisa meio meio poliana, meio vou me fazer de contente, que as pessoas entram às vezes até para fugir da realidade mesmo. Não é que, não tô falando de você ter uma preferência de ter o olhar para o negativo, porque assim, algumas pessoas têm preferência de só ver desgraça, tá? Mas existem pessoas que gostam de ver só coisa bonitinha,
só coisa cor-de-rosa. E vamos combinar que o mundo não tá cor-de-rosa? Vocês concordam comigo nesse ponto aí, nesse quesito? É que não tá. A gente pode pensar aí numa infinidade de cores, mas assim, um exagero que certas pessoas entram, inclusive pessoas no próprio caminho espiritual, né? De não ver coisas ali que estão na cara. Isso também tem a ver com o terceiro olho. O terceiro olho tá mais travado do que a pessoa imagina, e a pessoa acha que porque ela tem ali um ego espiritual, ela tá completamente desbloqueada, né? Aí tem essa sensação de, é só eu pensar coisas boas, é só eu fazer lá as minhas meditações, os meus negócios, tudo dará certo. Olha, a espiritualidade real, tá? Que a gente vai conversar cada vez mais sobre isso aqui no canal. Eu já falei sobre isso eu ia falar nos filmes, nos vídeos de fim de ano. A gente já falou um pouquinho, já dei uma pincelada sobre isso em alguns conteúdos aqui. A espiritualidade real, ela é um caminho do meio. E sempre foi, tá? E aí, quando tem ou muita negatividade ou muito deslumbre, desconfie, tá? Desconfie. De toda maneira, eu tô falando isso para te estimular a acessar os conhecimentos de uma outra forma, certo? Que o caminho que você tem a seguir, ele vai se apresentar, e ele vai se apresentar de duas formas. Ele vai se apresentar no seu mental, quer dizer, você acessar alguma coisa intuitivamente, e ele também vai se apresentar diante de você, né? Diante dos seus olhos. É por aqui que eu vou então. É por aqui que a vida tá querendo que eu vá. Mas sem aquela ilusão de que você vai estar completamente recuperado, feliz e contente para poder trilhar esse novo caminho. Na verdade, você pode começar a trilhar o caminho muito pé da vida, tá? E eu quero que você entenda que tá tudo bem, que isso também é normal, tá? Que a gente não pode entrar numa vibe de achar que para fazer as coisas tem que estar tudo perfeito, tá entendendo? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido de contribuição. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.